Então, a gente vai aqui retomar, né, nossos trabalhos. E, nesse momento, a gente quer exibir um vídeo para vocês que vai ilustrar bem, né, as nossas discussões, né, nesse primeiro tempo. Né, esse vídeo vai falar sobre acessibilidade digital, mas especificamente sobre portais, sites, quais são as dificuldades enfrentadas, né, o que existe em termos de recursos de acessibilidade, né, e o web design para torná-los acessíveis. Enfim, acho que vai ser interessante. E aí, logo após o vídeo, a gente retoma já, né, para o segundo painel. Custo-benefício. Tab, internet. Enter. Eu sou Leda Lúcia e eu adoro a internet, porque eu posso me comunicar com as pessoas, posso ler jornais, revistas, faço uma série de coisas sem sair de casa, faço transações bancárias, pagamentos, compras. Eu sou psicóloga. Eu uso a internet para me comunicar com outros profissionais, eu participo de listas de discussão e para fazer pesquisas, né, sobre vários assuntos. Eu acho muito importante a internet para um profissional, hoje em dia, se manter atualizado na sua área. Principalmente, no meu caso, que sou cega, e que sem a internet seria muito difícil eu manter essa autonomia e essa independência que eu tenho hoje no meu trabalho e na minha vida pessoal. Se não conseguir visualizar a imagem, clique aqui. Enter, link. Se não conseguir visualizar Nem a imagem, sempre clique aqui. eu consigo acessar todos os sites que eu preciso. Em branco. Link home. Como eu uso um programa especial que lê a tela para mim, Enter, em branco. se os sites não forem feitos de acordo com determinados padrões, esse programa não consegue ler a tela e o meu acesso à internet fica muito prejudicado, ou às vezes até impossível. Por exemplo, essa notícia de um jornal online. Eu sei que ela está aí porque eu acabei de entrar no link para ela. Visualmente, não deve ser difícil encontrar. Não é mesmo, Bruno? Olha, Leda, para mim que enxergo, é a coisa que tem mais destaque na tela, tá muito fácil de achar. O brasileiro ficou mais tempo na web em setembro, diz Ibope. Tá aqui, fácil. A audição não é sintética como a visão. O leitor de tela tem que ler para mim uma coisa de cada vez. E ele lê da esquerda para a direita e de cima para baixo. Em branco, em branco. Como a notícia está bem no centro da tela, eu tenho que passar primeiro por tudo que vem antes. Tab, opinião. Tab, educação. Tab, saúde. Eu tenho duas maneiras de fazer isso. Pressionando a setinha para baixo para ler tudo que está na tela. Em branco, em branco. O que é link e o que não é link, todos os textos. E a outra maneira é pressionando a tecla Tab, Tab, que aí eu vou navegando de link em link. não, saúde. Eu vou usar essa maneira de navegar com o Tab para andar mais rápido e vou ver quantos tabs eu preciso dar até chegar à notícia. Tab, cultura link. 1, Tab, opinião. 2, Tab, 3, educação link. 4, Tab, saúde link. 5. Tab, Meu nome é Marco Antônio de Queiroz e eu sou mais conhecido como Mac. Quando a internet começou a ser difundida no Brasil, eu já trabalhava com informática. Além de todas as questões que a Leda já explicou, eu tive mais uma, porque eu queria fazer a minha própria página na internet. Bem-vindo à Bengala Legal. Como eu sou cego também, eu tive que pensar em fazer uma página que eu pudesse entrar e navegar dentro dela. fotos e poesia. E essa página tinha que ser acessível também a todas as pessoas. E para isso eu tive que aprender acessibilidade. 44, 45, 46, 47. Síntese de mulheres entre os internautas Opa! antigos link. Eu acho que aqui eu já estou dentro da notícia. Vamos ver. Os brasileiros ficaram quase meia hora a mais navegando na internet em Tá aqui setembro, a caso que notícia. manteve o Brasil na liderança do ranking mundial em tempo. Para resolver esse problema mostrado pela Leda, basta colocar um link no início da página que vai direto para o conteúdo.
Tab. Ir para conteúdo link. E pressionando Enter, ele me leva diretamente para a notícia. Enter. Brasileiro ficou mais tempo na web em setembro, diz Ibope. Esse link de salto para o conteúdo também é utilizado por pessoas que não são cegas, como é o caso do André, que tem muita dificuldade motora e só consegue navegar via teclado. Ana Carolina. Fazer um site com uma boa navegação via teclado ajuda diversas pessoas, deixando o site mais acessível e de uso facilitado. Outro problema muito comum, que acontece em diversos sites, inclusive nesse aqui, é a falta de acesso a subitens do menu principal. Esses subitens são exibidos quando você passa o mouse sobre alguns links do menu principal. Mas isso só acontece quando se usa o mouse. O Mac e a Leda, que só podem navegar via teclado, não fazem nem ideia que esses subitens existem. Nós fizemos uma página de teste para ilustrar uma possível solução para o problema que eu acabei de comentar. Eu estou navegando via teclado, os links que estão recebendo foco estão com essa borda vermelha, ou seja, o efeito é o mesmo que seria se a pessoa estivesse usando o mouse, só que com o teclado. Um usuário que precisa navegar via teclado não teria nenhum problema em acessar esses itens. Um outro exemplo é o desse site de compras, que tem mais de 30 links sem uma descrição em texto. Para quem está vendo, existe um texto, mas para o programa leitor de tela que eu uso, isso é apenas uma imagem. O máximo que esse programa consegue mostrar é o nome do arquivo onde está essa imagem ou o endereço para onde a gente vai se clicar nesse link. Mas muitas vezes isso não ajuda. Por exemplo, vamos ver esses links aqui. Tab 2005 2589 link Graphic. Tab 2005 2400. Tab 2005 29000. Tab 2005 2800. Para a Leda, é como se as imagens dos links não existissem. Vejam só o que acontece quando desabilitamos as imagens. O menu desaparece. Nesse caso, a solução também é simples. Basta colocar um descritor em cada imagem. DVDS link Graphic. Livros link Graphic. Livros importados link Graphic. Eu estou passando pelos mesmos links que a Leda passou. Mas aqui foi feita a acessibilidade adequada, com os textos por trás da imagem. Eletrônicos link Graphic. Eletroportáteis link Estes textos só aparecem quando as imagens não são exibidas. E neste caso, a descrição fica exatamente onde as imagens deveriam aparecer. Alt Space. Menu. O problema mais sério que eu estou enfrentando atualmente é o do banco onde eu tenho a minha conta salário. Como eu sou uma internauta experiente e como eu uso um leitor de tela de última geração, eu consigo chegar até essa página. Eu consigo digitar o número da agência, consigo digitar o número da conta, mas na hora de digitar a senha, eu preciso clicar com o mouse e só com o mouse num gráfico que é totalmente inacessível, mesmo para quem usa os melhores recursos disponíveis. Esse recurso não só é inacessível para quem usa leitores de tela, como também para quem tem dificuldade de usar o mouse, por qualquer razão. Esse teclado ele é utilizado como segurança contra fraude. Mas será que não tinha uma maneira diferente de fazer isso? Esse banco, por exemplo, encontrou uma solução muito mais acessível, porque podemos alcançar os dígitos de um teclado virtual sem necessidade do mouse e, ao mesmo tempo, escutarmos os dígitos que estamos selecionando. 5 ou 6 link Graphic. Tab 2 ou 7 link Graphic. Tab 3 ou 4 link Graphic. Outro problema grave é quando os sites de serviços públicos são inacessíveis. Por exemplo, para consultar a restituição do imposto de renda no site da Receita Federal, por medida de segurança, a gente precisa digitar um código que aparece na tela. Para quem enxerga, esse código são letras. Mas para quem usa o leitor de tela, esse código é um gráfico sem descrição. É uma imagem que eu não consigo saber o que é. O grande problema dessa técnica é que ela não só é inacessível para deficientes visuais, como também para a grande maioria das pessoas, que é o meu caso, que enxergo perfeitamente e tenho dificuldade de entender aqueles caracteres distorcidos em caixa alta e caixa baixa. Uma solução para resolver esse problema seria substituir as imagens por perguntas. Perguntas simples como: quantos dias tem a semana?
Quantos meses tem um ano? E assim por diante. Tab. E existem outras barreiras, como, por exemplo, a criação de um site em Flash totalmente inacessível. Tab. E esse site aqui, por exemplo, eu não consigo nem ler nenhuma informação e nem navegar para lugar nenhum dentro desse site. Tab. Esse Flash, além de completamente inacessível, tem problemas sérios de usabilidade. Como, por exemplo, essa barra de rolagem, muito fina, com pouco contraste, pouco intuitiva, difícil de usar. Tem que ter uma destreza com o mouse para poder fazer ela funcionar. Uma pessoa com alguma dificuldade motora, que é o caso do Tião, que usa apenas um dedo para teclar, ele não conseguiria usar essa barra de rolagem de maneira nenhuma. Para orientar criadores de site, existem diretrizes internacionais de acessibilidade, Dicas e artigos que podem ser encontrados em nosso site, acessodigital.net. Sendinho 15. Acessibilidade na web significa uma internet verdadeiramente inclusiva, E com mais oportunidade de acessos e de negócios para todos. Não é, Eric? Agradecemos ao Eric Souza Silva, 3 anos, que usa o teclado expandido para interagir com o computador. Ao Tião Gabriel, 26 anos. Ao André Luiz de Souza Pérez, 19 anos. A fonoaudióloga Margarete Carvalho Paiva, que possibilita a integração de André, Tião, Eric e muitos outros ao mundo digital. E a Pular Rio. A voz que vocês ouvem é do leitor de tela JAWS for Windows. Produção. Acesso digital. Locutores. Horácio Pastor Soares. Leda Lúcia Spelta. Marco Antônio de Queiroz, Mac. Músicas. Tattoo, Beatlover. Common for Your Crown, Ashwin. Minimal Secret 9, CDK. Last American Haiku, Garoma. The Same But Different, MC Jack in the Box. Reprodução autorizada com a apresentação dos créditos Creative Commons 2.5. Realização 30 frames. Bem, gente, então vamos lá, né, retomando agora o nosso segundo momento. Aqui é a hora da gente discutir a política inclusiva institucional. Extremamente importante, aqui em especial no Ministério Público, né, porque nós temos justamente como missão a defesa desses direitos, né, o respeito à diversidade, em especial a defesa do direito da pessoa com deficiência. Então, a casa tem que dar o exemplo, né,
porque realmente a administração pública, de uma forma geral, está assim em débito, né? Poucas medidas, de fato, são tomadas para criar um ambiente realmente institucional inclusivo. E aí a gente parte de algumas medidas que a gente poderia classificar assim como eixos de atuação, né? Seriam 6 eixos principais em que a instituição tem que trabalhar, né? Então, vamos lá, primeiro eixo é a sensibilização, não é isso? Então, sensibilização é o quê? É o que nós estamos fazendo aqui agora, né? Esses eventos que divulgam, né, o novo conceito de deficiência, as implicações, a acessibilidade, desenho universal, tudo isso é uma forma de sensibilizar, né? De a gente criar um ambiente propício para começar a mudar esses preconceitos, a começar a quebrar esse estigma que existe em torno da pessoa com deficiência. É essa etapa. Depois dessa fase da sensibilização, a gente passa para a segunda fase, que é a divulgação. Vamos fazer isso, né, Raquel? Divulgar bem, a nossa vez, divulgar informações relacionadas à questão da deficiência. Enfim, vamos aproveitar, em especial o nosso mês, né, o mês de luta contra a deficiência, mês de setembro, e o dia 21, né, como o dia principal desse período. Então, divulgação. Segundo, a participação. E essa participação é muito ampla, mas, em especial, ela diz respeito aos próprios deficientes, né, aos próprios servidores com deficiência. Então, é a hora de a gente poder chamá-los para poder participar de uma forma ainda mais intensa de todo esse processo, dando sugestões, fazendo suas críticas. Afinal de contas, né, surgiu com a Convenção Internacional da Pessoa com Deficiência o lema "Nada para nós sem nós", porque se percebeu que se evita, né, muito trabalho desnecessário, equívocos, quando você tem o próprio destinatário, né, dessas medidas como seu consultor, né? A gente tem uma noção real do que é necessário ser feito, logo é muito importante que ele esteja, né, inserido nesse processo, fazendo toda essa análise, esse debate, que enriquece e otimiza a nossa atuação. Quarto, capacitação. A gente precisa de treinar esse público também, né? Em especial, a depender do formato. Nós podemos trabalhar com um núcleo de inclusão, uma comissão, enfim, um centro de acessibilidade, que seja, mas que esse pessoal esteja sempre se reciclando, se atualizando, porque, como vimos, o conceito de deficiência é extremamente dinâmico, né? Vai mudando, é uma evolução, e assim também a acessibilidade. Né? Por quê? Porque tem toda uma relação de desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento econômico, que vai repercutir, né, nessas ajudas técnicas. Quinto, suporte institucional. Aí vai vir uma área muito sensível, que é a hora que a instituição tem que fornecer as ferramentas, ou seja, tem que propiciar um ambiente acessível, desenvolver esse ambiente, né? É como se a gente estivesse ali, sim, já começando, de fato, a criar, né, uma cultura, né? A cultura se inicia, obviamente, nessa fase de preparação, mas começa a ter um efeito mais prático nesse momento, porque a instituição ela é demandada, ela tem que fornecer equipamentos, mobiliário, tem que adequar suas instalações a todas as normas de acessibilidade. E, enfim, nesse momento, inclusive, que a atuação, né, de certos momentos, de certos departamentos, é fundamental, numa articulação com a administração da instituição, para ver a melhor forma, né, de
começar a pôr em prática, né, esses princípios inclusivos. O último eixo, né? Sim. Aí é aquela questão de você envolver setores estratégicos da casa, que devem se comunicar para poder dar sua contribuição, né, nessa política inclusiva. A gente percebe, de uma forma geral, na instituição, que esses setores não se comunicam para implementar. Então, um faz uma parte, um pensa que tem que ser feito de uma forma, de outra. Não há um registro e uma sistematização, sabe, da informação adequada, do procedimento adequado para poder se implementar a acessibilidade. Então, por vezes aqui, eu falo por experiência, servidores com deficiências chegam a casa e pronto, a área de TI me procura. Pô, Léo, eu não sei como que fazer a instalação do aplicativo lá e tal, configurar uma máquina, porque chegou, né, um novo servidor também com deficiência visual. E aí eu sempre bato na tecla, gente, tem que guardar, tem que registrar essa informação, né? Justamente para que a gente otimize o nosso tempo, né? Toda vez que chegar um novo servidor, a gente vai ter que refazer, reinventar a roda, né? Então, é nesse momento que é fundamental que se registre esses procedimentos, porque, independente do tipo de deficiência, existe o que a gente chama de um script, né? Um roteiro básico que serve para qualquer tipo de deficiência. Então, se é um servidor cego, a gente de antemão já sabe que ele vai precisar de um computador com software leitor de telas, como vocês viram nesse último vídeo, de se implementar acessibilidade no sistema digital, né? Se é um cadeirante, né? Um deficiente físico, a gente tem que adequar as maçanetas de portas, que sejam formatar a alavanca, haver rampas, o mobiliário adequado para a aproximação da sua cadeira, do seu caso. Enfim, se é auditivo, temos que cuidar para que haja dispositivos luminosos que substituam sons nesse ambiente. Temos que cuidar para que haja, de fato, o intérprete de livro disponível, uma intranet acessível para que viabilize essa comunicação dele com quem não conhece a linguagem de sinais, se é um deficiente não oralizado. Enfim, existe um roteirinho básico para atender essas deficiências. E, obviamente, ao depender do grau de deficiência, a gente vai ter que implementar algumas mudanças, disponibilizar recursos a mais, né? Então, isso é a introdução, porque nós temos aqui o pessoal, aqui no Ministério Público, na PGR, o pessoal da Arquitetura e Engenharia, que está representado pela Cristina, que vai apresentar um projeto, né, de arquitetura, de acessibilidade arquitetônica e tal, e que já faz parte, né, dessa última etapa. E é algo assim extremamente importante para a gente, que vai servir como modelo para os demais órgãos do Ministério Público. E a gente se sente atendido nesse aspecto da arquitetura, né, da acessibilidade física em si. A gente gostaria também que o setor da TI, né, e os demais setores estivessem tão avançados, e tão desenvolvidos, e tão empenhados como a arquitetura e a engenharia, né? Mas vamos lá, é bom que a Cristina vai demonstrar como deve ser feito, e aí, quem sabe, já começa a influenciar e fomentar nos demais departamentos esse mesmo desejo, né, esse mesmo empenho. Então, eu vou deixar vocês com a Cristina agora.